Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do 9º ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos 6º anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Essa aula está sendo gravada para tratar do tema de produtos notáveis, né? É uma segunda aula sobre esse tema, porque na primeira aula a gente não conseguiu falar de tudo, tá bom? Então precisamos de uma outra aula, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar outro produto notável, ok? Mas antes de começar a aula, eu preciso deixar um recado para vocês. O recado é o seguinte: permaneçam em casa, só saiam quando muito necessário e de máscara, cumpram o isolamento certinho, porque quanto melhor a gente fizer isso, mais brevemente a gente vai sair da quarentena, tá? Então, por favor, fiquem em casa para que rapidamente a gente possa voltar à normalidade, que é o que todo mundo quer. Beleza? Dado esse recado, a gente pode começar a nossa aula de produtos notáveis. Ou a nossa segunda aula, perdão, de produtos notáveis. Deixa eu enquadrar aqui o nosso objetivo. Hoje a gente vai discutir esse produto notável, que se chama quadrado da diferença, mas o nome não é tão importante. A gente quer, nessa aula, desenvolver esse produto notável aqui. Ele é muito parecido com o produto notável da aula anterior. A diferença é que na aula anterior aqui não era um menos, era um mais. Ao invés de subtrair, eu somava. Aqui o que eu tenho? Dois monômios, o monômio A e o monômio B. Eu estou subtraindo esses dois monômios e depois estou elevando ao quadrado, tá? Lembra que se eu só subtraio, não tinha o que fazer. Mas quando eu elevo ao quadrado, é possível desenvolver essa expressão. Beleza? E é muitíssimo parecido com o que a gente fez na aula passada. Então, vamos desenvolver esse produto notável A menos B elevado ao quadrado. Como que a gente desenvolve? A gente desenvolve primeiro lembrando o que é elevar ao quadrado. O que é elevar ao quadrado? Fazer a coisa vezes ela mesma. Então, eu vou lá e vou fazer a coisa vezes ela mesma. Perfeito? Então, para a gente começar a desenvolver, a primeira coisa é lembrar o que significa elevar ao quadrado. Depois disso, gente, a gente tem que usar, não sei se vocês lembram, mas a gente tem que usar a propriedade distributiva, né? Que a gente aprendeu lá no 6º ano e foi utilizando nos demais anos. Como que a gente começa usando a propriedade distributiva aqui? Bom, a gente começa fazendo A vezes A. A vezes A, deixa eu fazer aqui do lado. Quanto dá, gente? A vezes A. Toda coisa vezes ela mesma, L elevado a ao quadrado. Então dá A ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, A ao quadrado. O primeiro resultado. O resultado de A vezes A. Depois que eu uso a distributiva para esse A com esse A, eu uso a distributiva desse A com esse menos B. Como é multiplicação, eu tenho que fazer a regra de sinal, né? Esse A não aparece, mas ele é positivo. O A é positivo e o B é negativo. Como os sinais são diferentes, o resultado vai dar sinais diferentes, resultado menos. E A vezes B é AB. Beleza? Como que a gente continua a distributiva? Agora a gente usa a distributiva para o menos B aqui. Temos que usar a regra de sinal. Esse B é negativo, o A não aparece, mas é positivo. Sinais diferentes, menos IB vezes A, BA. E aí, por fim, a gente usa a distributiva para o menos B, menos com menos, sinais iguais, mais B vezes B, B vezes B. Quanto dá B vezes B? Toda coisa vezes ela mesma dá ela ao quadrado, B ao quadrado. Então aqui, a hora que eu multiplico menos B por menos B, vai dar mais, porque os sinais são iguais, mais B ao quadrado. E aí, gente, só para a gente melhorar essa expressão, é possível a gente somar, né, esse menos AB
ou melhor, é possível a gente juntar, né, esse menos AB com esse menos BA, tá? Porque, como eu havia dito na outra aula, a ordem não importa. Se eu multiplicar dois números, a ordem não importa. Se eu multiplicar 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Os dois resultados vão dar 6. Se eu multiplicar 4 vezes 8 ou 8 vezes 4, o resultado também é o mesmo, dá 32. Né? A ordem dos fatores não altera o produto, como vocês aprenderam lá no 5º ano. Então aqui, os dois, na verdade, são AB, tá? Então eu vou copiar todo o resto e juntar só esses dois. Vou copiar o A². Quanto dá menos AB e menos AB menos AB? Como que eu faço para juntar essas duas coisas? Bom, para isso, vocês têm que saber que aqui na frente não aparece, mas tem um 1 escondido. Tá? E aí isso aqui tem que ser encarado como duas dívidas. Imagina que vocês devem para a professora Michele um AB e para a professora Mônica um AB também. Deve um AB para a Michele, um AB para a Mônica. Se eu devo um AB para a professora Michele e um AB para a professora Mônica, ao todo eu devo, por isso negativo, 2AB. Ao todo eu devo 2AB, porque eu devo um para a Michele e um para a Mônica. E aí eu só copio o meu mais B² e está desenvolvido o produto notável. A menos B² tem essa expressão por resultado. Tá bom? Essa é a expressão para esse produto notável. Então, sempre que eu pegar dois monômios, subtrair e depois elevar ao quadrado, o resultado será o primeiro monômio ao quadrado, menos, sempre menos, 2 vezes o primeiro monômio vezes o segundo monômio, mais o segundo monômio elevado ao quadrado. Primeiro monômio ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro monômio vezes o segundo monômio, mais o segundo monômio ao quadrado. Isso sempre vai acontecer quando esse for o produto notável. Subtração de dois monômios elevada ao quadrado. Tá bom? Então, é muito parecido com aquele outro que a gente estudou. Qual é a diferença, na verdade? Bom, a diferença, em realidade, né, a diferença mesmo, é que quando aqui era mais, só mudava que aqui era mais. Né? Se aqui for mais, aqui vai ser mais. Esse sinal do meio vira mais. Quando for menos, é só o sinal do meio que muda e fica menos. Belezinha? Vamos, então, tentar resolver este exemplo aqui. Gente, deixa eu enquadrar ele para vocês. Tá? Eu recomendo que vocês tentem resolver esse exemplo antes de eu fazer. Então, dá uma pausada no vídeo agora, tenta resolver o exemplo e depois olha o que eu fiz. Beleza? Podemos combinar assim? Então, pausem aí e eu vou resolver. Bom, o exemplo pede para eu desenvolver este produto notável 4x² menos 6y, tudo isso elevado ao quadrado. Então eu vou copiar aqui, ó, o que eu quero desenvolver. Eu quero desenvolver 4x² menos 6y, tudo isso elevado ao quadrado. Eu quero desenvolver esse produto notável, tá? Vou deixar um pouco mais para cima aqui. Tá bom, gente. Quero desenvolver este produto notável. É isso que o exercício me pede. Como que eu faço isso mesmo? É muito parecido com o que aconteceu na primeira aula. Eu tenho dois caminhos, né? O primeiro caminho é eu lembrar primeiro o que significa elevar ao quadrado. O que significa elevar ao quadrado? Multiplicar a coisa por ela mesma. E isso é elevar ao quadrado, multiplicar a coisa por ela mesma. E aí, gente, depois que eu lembro o que é elevar ao quadrado, eu uso a distributiva. Então, eu começo aqui multiplicando 4x² com 4x². Tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, aqui do lado.
Quanto dá 4x ao quadrado vezes 4x ao quadrado? Bom, para multiplicar essas duas coisas, 4x quadrado com 4x quadrado, a gente tem que lembrar como multiplica monômios. Como que multiplica monômios? Eu primeiro multiplico os coeficientes, os números, 4 vezes 4, 16. E depois eu multiplico as letras, x quadrado vezes x quadrado. Aí, gente, eu tenho que usar aquela regra da potência, né? Eu estou multiplicando duas potências com base igual. Então, eu mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais 2, 4. Então, a hora que eu multiplico 4x quadrado com 4x quadrado, dá 16x elevado à quarta. Ok? Depois disso, eu vou multiplicar o 4x quadrado pelo 6y. Mas para isso, eu preciso primeiro usar a regra de sinal, né? O 4 é positivo e o 6 é negativo. Como os sinais são diferentes, o resultado será negativo. Vamos multiplicar aqui do lado, ó, o 4x quadrado com 6y. 4x quadrado vezes 6y. Começo multiplicando os números. 4 vezes 6 dá 24, né? E aí depois eu multiplico as letras. X quadrado vezes y dá x quadrado y. Ok? Então aqui o resultado de 4x quadrado vezes 6y é 24 x ao quadrado y. Vamos adiante, porque a gente ainda tem que usar a distributiva para o 6y aqui. Tem que fazer menos 6y vezes 4x quadrado. Aqui é negativo, aqui é positivo, tem que usar a regra de sinal, porque é a multiplicação. Sinais diferentes dá menos. E vamos multiplicar, então, 6y vezes 4x quadrado. Não muda, né, gente? Começa aqui 6 vezes 4, 24. E y vezes x quadrado, como a ordem não importa, vai dar x ao quadrado y. Tá? Então, vai ficar menos 24 x ao quadrado y. E aí, para finalizar, né, a distributiva, eu vou multiplicar esse menos 6y com esse menos 6y. Como os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. E aí, vamos multiplicar, então, 6y vezes 6y. 6y vezes 6y, 6 vezes 6 dá 36. Y vezes y dá y ao quadrado. Tá bom? Então, a hora que eu multiplico 6y com 6y, 36, y elevado ao quadrado. E agora, para a gente melhorar essa expressão, é só juntar esses termos aqui no meio, né? Que tem a parte literal igual. 24x quadrado, menos 24x quadrado y com menos 24x quadrado y. Só juntar esses dois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo o resto e só vou mexer nesses dois. Então, eu copio 16x à quarta. E aí, quanto dá, gente? Eu devo 24 para a professora Michele e devo 24 para a professora Mônica. Ao todo, eu vou ficar devendo, então negativo, vou ficar devendo 48 para as duas. Né? Ao todo, eu devo 48. Então, menos 48, x quadrado, y. Beleza? E aí eu só copio o mais 36, y elevado ao quadrado. Então, isto aqui, ó, é o desenvolvimento. Então, isso aqui é o desenvolvimento desse produto notável, a resposta final, não tem mais o que fazer, tá? Porque agora todos os monômios têm parte literal diferente. Essa é a primeira maneira de fazer, né? Que é usando o que significa elevar ao quadrado e a distributiva. A segunda maneira de resolver eu vou fazer aqui embaixo, ó. Copiar de novo, né? Eu estou querendo desenvolver isso aqui, ó. 4x quadrado menos 6y, tudo isso elevado ao quadrado, é isso que eu quero desenvolver. É esse produto notável.
E aí, ao invés de eu fazer todo esse processo que eu fiz aqui em cima, ao invés de fazer tudo isso, eu vou usar aquela expressão que a gente chegou agora há pouco. Que expressão? A seguinte expressão, ó. Quando eu subtraio dois monômios e depois eu levo ao quadrado, o resultado sempre será o primeiro monômio ao quadrado menos duas vezes o primeiro monômio vezes o segundo monômio, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo monômio elevado ao quadrado. Eu vou usar essa fórmula. Então aqui, começo com o primeiro monômio elevado ao quadrado. Então vamos copiar aqui. Primeiro monômio elevado ao quadrado. Aí depois, olha a formulazinha. Menos duas vezes o primeiro monômio vezes o segundo monômio. Menos duas vezes o primeiro monômio, 4x², vezes o segundo monômio, 6y. E como que termina a fórmula? Mais o segundo monômio elevado ao quadrado. Então, mais o segundo monômio, 6y, elevado ao quadrado. Tá bom? E agora vamos fazer essas contas para finalizar. É bem simples. O que é 4x? Opa, ó. É esse monômio aqui, 4x². Esse é o primeiro monômio elevado ao quadrado. Não podemos esquecer disso. O que é 4x² elevado ao quadrado? É 4x² vezes 4x². Opa. 4x² elevado ao quadrado é 4x² vezes 4x². Que a gente já viu que dá 16x². Então vamos colocar aqui 16x². Agora vamos multiplicar aqui. Eu copio menos, né? 2 vezes 4. Como que eu faço para multiplicar esses monômios aqui? Eu primeiro multiplico os coeficientes, os números. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. E agora eu multiplico as letras, né? A parte literal, que vai dar x² vezes y. x² vezes y, x² y. E eu finalizo isso aqui multiplicando, ou melhor, fazendo o 6y elevado ao quadrado. O que é 6y elevado ao quadrado? É 6y vezes 6y, que dá 36y² mais 36y elevado ao quadrado. Então, o resultado dá o mesmo. Olha lá, ó. Não foi o mesmo resultado? O resultado dá o mesmo se eu usar a minha formulazinha para o produto notável. Tá? Então, a maneira como você vai fazer, por enquanto, não me importa muito, contanto que você faça. Tá bom? Então, você escolhe como você desenvolve este produto notável. Se pela distributiva ou se pela formulazinha. Pela formulazinha é um pouco mais rápido, tá bom? É bom decorar essa fórmula, porque em fatoração a gente vai usar ela, tá bom? É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.